percebe e entende que os melhores amigos são aqueles que estão em casa esperando por ti. Acredita, nos momentos mais difíceis da vida, eles sempre estarão por perto, pois só sabem te amar. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Às vezes, muitas pedras surgem pelo caminho, mas em casa alguém feliz te espera pra te amar. Não deixe que a fraqueza tire a sua visão, que o desejo engane o teu coração. Só Deus não é ilusão. E se por acaso a dor chegar ao teu lado, vão estar pra te acolher e te amparar, pois não há nada como um lar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família, volta pra ela. Tua família te ama e te espera, para ao teu lado sempre estar. Tua família. Senhor, eu te louvo e te agradeço pela minha família, pelo meu pai, minha mãe Ednete, meu pai Joaci, meus irmãos Henrique, Eduardo, minha família hoje constituída, o Fábio, meu esposo, Daniel, Helena. Muito obrigada, Senhor, pela família que o Senhor me deu, que é um presente de Deus para mim. Eu sei que muitas vezes eu fui falha, fui incoerente, fui infiel. Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu vacilei. Eu sei que muitas vezes, Senhor, eu errei, porque nós somos limitados, nós somos pequenos, nós somos frágeis, nós somos pecadores, Senhor. Mas como é bom saber que maior que os meus pecados, maior que as minhas misérias e de cada um de nós é a tua misericórdia e o teu amor. E melhor ainda saber, Senhor, que temos um lugar para voltar, para estar, para descansar, que reflete exatamente aquilo que é a tua misericórdia, a nossa família. E essa é a minha família. Obrigada por aqueles que fazem parte da minha casa, que nunca desistiram de mim, que nunca me abandonaram. Pelo contrário, insistiram, incentivaram, acreditaram e continuam acreditando em mim. Tudo isso por causa e movidos pelo teu amor. Eu te peço por todas as famílias que hoje choram, se desesperam, estão despedaçadas, estão fragilizadas, estão fragmentadas, tamanha dor do pecado que afligiram, Boa noite, pessoal. É com muita alegria que estamos aqui hoje, reunidos para mais um encontro.
para a gente falar de um tema muito especial para mim e acredito que para você também que está aí em casa. Você que é aldeieiro, que caminha junto, que tem o mesmo propósito. Então que a gente reserve essa noite para que possamos estar unidos. E aí, por isso mesmo, eu gostaria de começar esse encontro invocando a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E que Ele, Deus Pai, conduza os meus pensamentos, aquilo tudo que eu preparei com muito carinho e que eu possa conduzir com a serenidade que é bem propícia para este momento e para o tema que vai ser abordado, que é Pai. Então, para a gente começar e entrar no clima, eu gostaria que vocês escutassem comigo uma música que, para mim, ela me traz muita paz. Que o Espírito Santo venha com ela e me ilumine neste momento, para que nessa hora que passaremos juntos, possamos refletir com muito carinho. Escute comigo, aldeieiro. Cante junto. Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa, Espírito Santo repousa. Sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo, repousa sobre nós, sobre todos nós, Espírito Santo. Espírito Santo, repousa, vem curar nossos corações. Espírito Santo, repousa sobre Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo, repousa sobre nós. Espírito Santo, Eu gostaria de convidá-lo a rezar comigo a oração do aldeieiro. Oração feita pelo nosso fundador e
que nos faz lembrar as espiritualidades. A oração sempre é um convite para estar próximo do nosso Pai querido. E esta oração em especial nos faz lembrar aquilo que a gente precisa pôr em prática na nossa vida, para que a gente caminhe com a identidade que nos foi convidada a partir do momento que nós assumimos esse dom de vida, que são as aldeias de vida. E aí, comecemos então. Deus Pai Criador, Deus Filho Redentor, Deus Espírito Santo Santificador, hóspede de minha alma. Eu vos agradeço pelas aldeias de vida, por este divino dom entre nós, e hoje vos peço. Ajuda-me a viver e a agir a partir da espiritualidade que me convida a partilhar o que sou, o que penso e o que tenho. Ajuda-me a crescer e a curar as minhas feridas, para que assim eu possa acolher todas as pessoas, com amor profundo e gratuito que esperas que eu tenha por todas elas. Ajuda-me a proclamar a tua palavra, com coragem, discernimento, sabedoria e a usar a minha palavra, sempre para construir e edificar, jamais para destruir ou prejudicar alguém. Ajuda-me a viver o perdão e ser no mundo o teu pequeno gesto de amor e bondade. Conceda-me a graça de ser no mundo farol, fermento, sal, e em intimidade contigo, praticar o silêncio e ser para o outro um bom samaritano. Conceda-me a alegria para servir, a força para viver, a fé, a compaixão para acolher e a comunhão com a igreja, como grande dádiva de gratidão. Ajuda-me a escolher sempre as pessoas, ao invés das coisas, e a viver a liberdade de maneira responsável e construtiva, vivendo no mundo sem ser dele. Obrigada, Senhor, por Maria Santíssima, nossa Mãe, nossa educadora, nosso exemplo de serviço e entrega. Amém. Bom, e aí depois dessa oração, voltando ao nosso tema Pai, e quando o Emílio me passou o tema para ser falado hoje, aí eu fui pensar na minha vida, e aí eu queria partilhar com você qual a presença paterna que eu tive. Eu tive a graça de ter um avô paterno e com ele eu pude trabalhar. Conheci pequenininha, né? Ia para a casa da avó e ele tinha um ciúme de falar que a casa era da vovó Nana, mas é porque ele era pouco presente, que ele trabalhava muito. E aos meus 13 anos eu fui trabalhar como secretária dele. E durante 5 anos que eu estive com ele, eu pude perceber quais as qualidades que esse meu avô tinha e marcou essa presença paterna. Ele era muito caridoso, ele atendia todas as freiras e padres gratuitamente, ele exercia medicina, ele era médico, oftalmologista, e o Dr. Oswaldo, ele sempre atendia, ele exerceu o sacerdócio da medicina com muita caridade. Aos pobres também ele não cobrava, e aí atrapalhava a nossa vida de secretária, né? Porque de repente tinha muitas pessoas para ele atender e ele nunca tinha pressa no seu atendimento, na sua consulta. Então a primeira lição que o meu avô me passou no sentido de caridade foi isso. Ele sempre fez muita doação na vida dele. E o exemplo de trabalhador, assim como São José, né, pai do nosso querido Jesus, ele também era muito trabalhador e carinhoso na maneira que ele tinha. Quem o conheceu sabe. Segundo, o meu pai biológico, que também tive a graça e agradeço de viver com ele. Ele morreu aos 79 anos. Ele tinha um coração muito bom,
era uma pessoa muito honesta e eu sinto que durante a vida e o contato que eu tive com ele, a gente tinha muita afinidade porque a gente gostava de bicho, né? Eu acho que eu fiz veterinária por esse gosto pelos bichos que ele me passou. E ao mesmo tempo, ele tinha, como todos nós temos, um defeito, que ele tinha o vício do alcoolismo. E aí eu estou citando isso agora porque a minha mãe, que me emociona falar dela, ela foi um grande exemplo de pai e mãe na minha vida. Porque na ausência, quando ele tinha os momentos que ele estava envolvido com a bebida, ela nunca colocou isso como um defeito dele. Ela sempre mostrava o lado bom. E às vezes, Aldeiro, você vive isso em casa, que você utilize disso para você, em vez de falar, né, como o próprio Emílio falou na reunião passada, né, no mar turbulento, aprenda a tirar sempre uma lição positiva. Isso eu agradeço a minha mãe por ter sempre mostrado para mim o lado bom do meu pai. E com a graça de Deus, hoje mais madura na fé, né, eu consigo entender claramente que ele realmente tinha uma doença, que ele nunca se permitiu dar o diagnóstico, por isso que ele nunca lutou contra esse vício que ele se entregou durante a vida, mas nos momentos de sobriedade, que eram muitos, né, ele sempre foi um pai, pelo menos muito honrado, e de transmitir valores bons, de honestidade e também de muito trabalho. Então é isso que eu guardo com o coração, no meu coração, que eu guardo do meu pai. Além do gostar de dançar também, ele numa pista de dança era muito, muito acolhedor. E o gosto da dança também vem dele. Então eu tenho muito dele. E a terceira presença de pai, né, que eu posso falar na minha vida, foi do marido que eu escolhi para mim. Humberto foi um presente que Deus colocou na minha vida e que juntos estamos caminhando rumo à santidade. Ele também é aldeiro, só que ele não frequenta muito, mas está comigo nas equipes de Nossa Senhora. Então estamos juntos na caminhada e fazemos e oramos todo dia, fazemos a leitura da palavra e é um paizão para minhas filhas. Então juntos a gente conversa junto, fala, decide sobre o que vai ser feito e ele me apoia em tudo que eu faço. Então gratidão a Deus por ter colocado esse pai na minha vida. E aí falando para vocês, né? Porque realmente eu tive 3 pais presentes, né? Cada um na sua posição, mas muitas pessoas às vezes nem conheceram o seu pai, seja porque ele faleceu ou mesmo porque ele simplesmente foi embora antes do nascimento. Então, mãe, você que é pai, criou seu filho sozinha, seja um pai também muito acolhedor e muito carinhoso. E aí agora que eu estou aqui na frente falando, né, me fez lembrar de uma reunião que eu fui lá na Associação Comercial, na qual quem estava dirigindo a reunião falou uma coisa muito interessante, que quando o marido dela separou dela, o menino pequeno, e ela naquela dificuldade toda, ela tinha muita raiva do marido dela. E com isso ela atrapalhava a relação do filho com o pai, porque ela transmitia para o menino todo aquele rancor e ressentimento que ela tinha desse pai. E quando ela percebeu que 50% das características do filho eram oriundas do pai, para ela amar esse filho com total dedicação, ela teria que perdoar esse pai. E depois que ela, através de muito esforço, conseguiu esse perdão, realmente ela conseguiu a libertação
do sentimento e possibilitou a esse filho conhecer o pai pelo que é. Porque, independente de qual foi a situação da separação, seja por uma morte ou por um exemplo ruim, igual esse eu dei, nós somos responsáveis, como fala no Pequeno Príncipe, por aquilo que cativamos. E para a gente cativar, a gente precisa ter, primeiro, o amor de Deus no coração. E esse amor te fazer uma transformação para que você possa enfrentar esses desafios, né? O mar tumultuado que a gente tem no dia a dia, de uma maneira bem tranquila, apesar de turbulenta, e a gente ter o discernimento, entrar em oração e para permitir que as coisas aconteçam do jeito que Ele quer, que Ele gostaria que fosse. Então, aldeiro, você na sua casa, não sei qual mar que você está enfrentando. Você como pai, se você até hoje não pôs seu filho no colo e não abraçou, que eu acho difícil para quem é aldeiro, né? Porque depois que a gente entra aqui, até esse período de pandemia, está deixando a gente de coração apertado. Porque, ai, que vontade de abraçar. Ai, que vontade de dar um beijo. Mas, infelizmente, precisamos manter um certo distanciamento. Até por segurança de todos que a gente ama. Mas não perca a oportunidade. Se até hoje você ainda tem algum ressentimento, e hoje falando de pai com a figura paterna, e se ele ainda está aqui na terra e você tem a oportunidade de conversar, de falar, não deixe de falar que você ama. Fale que ama. Você, pai, fale para o seu filho. Às vezes, filho adolescente é difícil, porque a gente chega perto e eles nem todos são acolhedores. Na adolescência, o pai costuma ser vilão, né? Porque a gente tem que colocar os limites nos filhos da gente. Então, às vezes, quando você fala e repreende um filho, ele te olha com um olhar meio de raiva, mas depois, lá na frente, ele vai saber que aquele pequeno gesto de amor, mesmo que tenha sido de castração, né? De castrar um momento, uma atitude que não seria legal, vai ser lá na frente motivo de muita gratidão. A gratidão que eu tenho pelo meu pai, pelo meu avô e pelo meu marido, que hoje é o único que felizmente está comigo e que a gente vive junto e com a graça de Deus tentando alcançar a nossa santidade. Vou falar também para aqueles que tomam conta dos seus pais idosos. E como o idoso às vezes é difícil, né? Porque ele exige muito cuidado, muita atenção, ele exige muito amor ágape para quem está desempenhando a função de cuidador. Mas olha que bênção a gente poder retribuir pelo menos um pouquinho por tudo aquilo que nos foi oferecido, seja ele pai, seja ele mãe. Imagina se a gente não pudesse ter essa oportunidade. Quem já cuidou sabe o quão é gratificante. Mesmo aqueles que desenvolvem Alzheimer e às vezes nem sabem mais quem a gente é. Mas a gente sabe o que cada idoso significou na vida da gente. E aí, eu separei um texto que eu recebi essa semana e vou ler para vocês, que eu acredito que depois dessa experiência vai ser muito melhor o nosso olhar para o idoso. Hoje eu tenho uma tia, que é irmã do meu pai, que está numa casa de repouso, lá em Belo Horizonte. E aí eles me enviaram essa semana esse texto. E eu gostaria de partilhar com você, que eu achei um grande tesouro. O autor é desconhecido, mas eu acho de uma profundidade, por isso eu selecionei para ler aqui hoje. O idoso é aquele ser que está prestes a nascer de novo. Em seu rosto
Cada marca que traz revela uma estrada percorrida, uma alegria, um sofrimento, um filho criado, um neto formado. O idoso é uma árvore de sabedoria e bondade. É aquele que sabe lhe acarinhar diante de suas necessidades. É aquele que vai lhe dizer: não siga por esse caminho. Você não se dará bem. Eu já vivi isso. É uma fonte de vida inesgotável, embora muitos pensem o contrário. O idoso é aquele ser que está mais próximo de Deus, assim como as crianças. Ele tem sempre boas histórias para contar. Viveu em épocas melhores ou piores. Épocas de boas colheitas, também do nazismo e da ditadura. Ele saiu vivo e ficou para a semente, sempre dando bons frutos. Se não houver mais idosos em nosso planeta, é sinal de que o ser humano não está vivendo nada bem. Mas, graças a Deus, teremos muitas cabecinhas brancas e floridas para nos contagiar de alegria e paz. E aí, continuando a falar de pai, o 4º mandamento nos convida a honrar pai e mãe. Não é à toa que Deus colocou ele entre um dos 10 mandamentos. Porque mesmo que o seu pai não tenha sido uma presença tão boa na sua vida, ou às vezes nem foi presente porque foi embora, você foi criado por uma mãe solteira, mas lembre, aldeiro, agradeça a ele o dom da vida, porque esse benefício, por pior que seja o pai, ele não foi negado a você. Se não fosse a existência desse pai, você não estaria aqui. Então, em vez de ficar revoltado, de ficar condenando, meu pai não é assim, não é assado, lembra que ele foi quem te deu o dom da vida. Deus usou de instrumento para que ele fizesse no seu ser, junto com a sua mãe. Por isso, aldeiro, feche os seus olhos e escute essa mensagem que um poeta que eu admiro muito, Braulio Bessa, fez para homenagear os pais. E ele fala como um bom artista, com muita profundidade, e eu achei a mensagem muito propícia também para o dia de hoje. Escute, aldeiro. A figura da paternidade é muito mágica e muito poética também. Quando eu parei para escrever esse poema de hoje, sobre o Dia dos Pais, eu pensei nas fases, no olhar que um filho tem do pai nas diversas fases da vida, do desconhecido ao eterno. Eu disse assim: talvez no primeiro toque, talvez no primeiro olhar, talvez na primeira vez que eu ouvi você falar, que eu segurei sua mão, que recebi atenção, pequeno, recém-nascido, eu não tive consciência e essa minha inocência lhe fez um desconhecido. O tempo, meu povo, o tempo não muda os olhos, mas mudou o meu olhar. Passei a lhe conhecer, passei a lhe admirar, e muito observador, observei que amor é algo que se constrói. Ali tinha percebido que aquele desconhecido já era meu grande herói. Com o tempo acelerando, eu cresci mais um pouquinho, aí é quando a gente acredita que já conhece o caminho. E você, pai? E você insistia contra a minha rebeldia, me mostrando a direção, e o olhar do adolescente passa a lhe ver diferente. O herói vira um vilão. E você, mais uma vez, tão paciente, espera o tempo passar, com a virtude dos justos e o dom de perdoar. Me vê amadurecer e perceber que você é cuidado, é abrigo, é conselho, é proteção, e de repente o vilão vira melhor amigo.
E o tempo ainda acelera, não volta, só vai para frente. Resta guardar o passado e aproveitar o presente. Do seu lado, o futuro nem parece inseguro. E o hoje é intensidade. O tempo não vai parar. E um dia, sem avisar, o amigo vira saudade. É aí que carne e osso se transformam em sentimento. Dessa vez, o tempo para, e é justo nesse momento que aquele desconhecido jamais será esquecido. Um sentimento tão terno, um amor que é de verdade, faz o que era saudade se transformar em eterno. Muito obrigado. E Aldeiro, depois dessa mensagem linda, não espere distanciar de quem você ama para você sentir o benefício da presença. Essa semana nós estamos comemorando a Semana da Família, onde o pai é tão importante. O pai, ele dá direção. Você, pai, tome cuidado com suas ações e suas atitudes, porque os filhos copiam direitinho. E eu vejo nas minhas filhas, como elas captam a geração que vem descendente da gente, como vem aprimorada. Antes fosse só nas qualidades, mas os nossos filhos tendem a copiar os defeitos também. Então, por isso que é tão importante a gente ler a palavra e que essa palavra entre dentro de nós. Padre Pedro falou tão bem na última quinta-feira sobre a importância da gente praticar a Lexio Divina, a importância da gente ler a palavra e fazer com que ela se transforme em atitudes. Por que é importante a gente rezar essa oração do aldeiro todo dia? Para lembrar que a gente precisa exercitar. E olha que não é facilidade, é esforço mesmo. Exercitar cada espiritualidade na qual o nosso fundador reforça tanto a importância da gente praticá-las, da gente aprender, pelo menos tentar ser, né? Farol, fermento, praticar o perdão, né? E todas as outras, ser bom samaritano. Rafão falou tão bem no dia da formação do bom samaritano, né? Para que a gente possa ter força para carregar nossa cruz, que o Cadu também conduziu também bem a reunião. Clarinha, que gracinha, falando de Maria. Quem seríamos nós sem nossa mãe, que é tão intercessora? Maria é sempre presente na minha vida. Ela está comigo, Nossa Senhora das Graças, né? A nossa santa protetora das aldeias de vida, São José, exemplo de pai, que a gente possa recorrer a esses intercessores e nos colocarem e nos ajudarem a ficarmos mais próximos do que Deus sonhou para a gente. Tá? Que a gente, quando vai fugindo, seja por uma situação da vida, qualquer momento, que Ele, naquele momento, nos dê discernimento para parar, respirar. E até muito interessante, agora eu falando disso, lembrei de outra historinha que chegou nas minhas mãos essa semana, que é o gole de água. Eu li um texto sobre o gole d'água e que eu achei muito interessante e vou partilhar com vocês. Um casal estava muito em conflito e aí o marido resolveu consultar, o pai resolveu consultar um sábio. E aí este sábio, chegando lá no sábio, ele contou a história e ele falou o seguinte: você vai levar essa garrafa e antes de entrar em casa, você vai tomar um gole e manter esse líquido dentro da sua boca e só vai engolir depois de 30 minutos. E assim o marido fez. No primeiro dia ele chegou em casa e falou assim: bom, se o sábio falou que vai melhorar a minha relação em casa, eu vou tentar fazer essa experiência.
E ele mandou fazê-la por 10 dias. E ao final do 10º dia, ele retornaria para poder dar o feedback para o sábio, como tinha sido o experimento, né? E no primeiro dia fez. Chegou em casa, a mulher já começou reclamando das dificuldades do dia a dia e tudo mais, e ele, com o líquido na boca, escutou, silencioso, e passou. No segundo dia, a mesma coisa. Quando chegou lá pelo 6º dia, a mulher fala para o marido: ai, marido, o que está acontecendo? Está tudo bem? Você está mudado? O que está acontecendo? E ele continuou escutando a esposa, e ela foi amansando. No 8º dia, ela falou assim: ai, agora eu estou achando que a nossa situação melhorou. Não sei o que você fez, mas as coisas estão melhorando aqui em casa. A gente está conseguindo conversar. E aí, no 10º dia, ele volta para o sábio e pergunta para o sábio: o que é esse líquido transparente que você me deu? O que tem nele que fez a transformação na minha casa? E o sábio falou: esse líquido é apenas água. A transformação quem fez foi você, que com um gole de água, depois que passam 30 minutos, a resposta ácida ou áspera que você ia dar na sua esposa perdeu o sentido, e você aprendeu a desenvolver o dom da escuta, que é tão importante no diálogo. Então, aldeiro, leve essa mensagem de hoje do gole de água. Às vezes, no momento de raiva, é melhor ser o que os antigos falavam, contar até 1000. Lembra dessa historinha do sábio? Põe um gole de água que te impede de falar o que você não deve. E como o próprio Padre Pedro falou na formação de quinta-feira, a palavra tem um poder enorme de construir e também de destruir, dependendo da maneira e de qual palavra você usa. Então, que no dia de hoje você lembre do gole d'água e use palavras só para construir. No momento de sentimentos ruins e que te der aquele desejo de falar o que não vai prestar, põe o gole de água nessa boca, que seja de saliva. Cerre seus lábios. E depois de 30 minutos, quem sabe, vai ser diferente. E com certeza, nas próximas horas e dias, a sua convivência com quem estiver do seu lado vai ser bem melhor. Bom, falando em palavra, num dia tão especial como hoje, que estamos falando de pai, a palavra que eu escolhi para o dia de hoje é a parábola do filho pródigo. E aí eu vou ler para vocês. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Disse também um homem, tinha 2 filhos. O mais moço disse a seu pai: meu pai, dá-me a parte da herança que me toca. O pai, então, repartiu entre eles os haveres. Poucos dias depois, ajuntando tudo o que lhe pertencia, partiu o filho mais moço para um país muito distante. E lá dissipou a sua fortuna, vivendo dissolutamente. Depois de ter esbanjado tudo, sobreveio àquela região uma grande fome, e ele começou a passar penúria. Foi pôr-se a serviço de um dos habitantes daquela região, que o mandou para os seus campos guardar os porcos. Desejava ele fartar-se das vagens que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava. Entrou então em si e refletiu: quantos empregados há na casa de meu pai que tem pão em abundância? E eu, aqui, estou a morrer de fome? Vou me levantar e irei a meu pai, e lhe direi: meu pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como a um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi ter com seu pai. Estava ainda longe, quando seu pai o viu, e, movido de compaixão, correu-lhe ao encontro, o abraçou e o beijou. O filho lhe disse então: meu pai, pequei contra o céu e contra ti.
já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai falou aos servos: trazei-me depressa a melhor veste e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e calçado nos pés. Trazei também um novilho gordo e matai-o. Comamos e façamos uma festa. Este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. E começaram a festa. O filho mais velho estava no campo. Ao voltar e aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um servo e perguntou-lhe o que havia. Ele lhe explicou: voltou teu irmão. E teu pai mandou matar um novilho gordo, porque o reencontrou são e salvo. Encolerizou-se ele e não queria entrar. Mas seu pai saiu e insistiu com ele. Ele então respondeu ao pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir ordem alguma tua, e nunca me deste um cabrito para festejar com os meus amigos. E agora que voltou este teu filho, que gastou os teus bens com as meretrizes, logo lhe mandaste matar um novilho gordo. Explicou-lhe o pai: filho, tu estás sempre comigo, e tudo o que é meu é teu. Convinha, porém, fazermos festa, pois este teu irmão estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Bom, como o próprio Padre Pedro nos pede, né? O que essa palavra nos traz como mensagem para o dia de hoje? Eu falo que esse evangelho é um evangelho que tem tanta coisa. Ele nos fala tanta coisa para a gente trabalhar na gente mesmo. Como estamos falando de pai, eu acho que até o título dela poderia ser mudado para Pai Misericordioso. E é isso que Deus é para a gente também. Que a gente, como filho de Deus, Ele sempre tem misericórdia. E é um Pai que nunca vai nos abandonar. Ele está sempre presente na nossa vida, no nosso coração. Ele e Jesus são educadíssimos, só entram dentro do nosso coração quando a gente abre os braços e permite que Ele entre, que nos dê sabedoria e discernimento. E aí essa palavra, na figura do Pai, Ele é a presença viva da prática da misericórdia. Ele deu liberdade, assim como Deus nos dá, do filho fazer a escolha e sair de casa, mesmo que o caminho e essa escolha tivesse consequência ruim. Porque na vida é assim. A gente muda a escolha, mas a consequência dela a gente não altera. Por isso que a gente tem que pensar muito antes de tomar qualquer atitude. Quando a ofensa, se você ofender alguém, é como um preguinho na porta. Você pode até tirar através de uma desculpa, mas a marca fica lá. E é através dessa palavra e da atitude do Pai que Jesus vem nos ensinar e nos mostrar o valor da misericórdia. E quando ela é aplicada porque a misericórdia, ela é dom e tarefa. É um dom de Deus, que a gente, para estar aberto, para até praticá-la, a gente precisa ter muita fé e acreditar nesse Deus, porque é só através dele que vem a coragem de praticá-la. E quando você pratica a misericórdia, realmente, com amor, com a convicção que é para o bem, olha como ele dá outra face. Esse pai mostra para o filho que o jeito certo de agir é pelo amor. Ele poderia muito bem, no retorno do filho, fazer o que o mais velho estava recomendando, através da inveja, que é sentimento que a gente às vezes também deixa brotar no nosso coração. Mas não, ele deu outra face. Ele, em vez de fazer a correção, ele mostrou para o filho que ele estava morto e reviveu. E por isso ele acolhe de novo no seio da família dele. E com uma festa.
E por que uma festa? Porque é a festa do perdão, né? Esse perdão que o pai concedeu ao filho pelo gesto praticado. E como esse filho fica agradecido e fica encorajado a mudar de atitude, a ser um ser humano melhor, a reconhecer as suas misérias, as suas más atitudes e ter uma atitude diferente. Ele realmente foi convertido, não que ele não vai errar mais, porque assim como nós também pecamos, temos nossas misérias, nós também falhamos, mas diante de Deus Pai, e permitindo que esse Deus haja no nosso coração, esse Deus misericordioso, é esse Deus que eu acredito, ele faz a gente também se converter. Na verdade, quando eu comungo a Eucaristia, eu peço para ele me ajudar na minha conversão, porque como eu ainda sou tão humana, como eu ainda deixo e permito alguns momentos na minha vida a raiva subir, e aí eu preciso entrar em oração e pedir para esse Deus: Pai, não sei por que você colocou essa situação na minha vida, mas eu sinto que é para eu crescer. Então me ajude a sair dessa situação. Me ajude a ser forte nesse momento. Me ajude a ser sua luz para quem eu preciso mostrar. E é isso, gente. É isso, aldeiro. Que dentro da minha caminhada e do meu pequeno mundo, das minhas vivências, das misérias que eu supero, que eu possa na minha família ser luz. Tem hora que fica pesado, né? Mas a gente com esse Deus, com essa palavra, vai nos levar a lembrar de ser misericordiosos como o Pai é. E é aquilo que fala assim, né? Onde está o teu tesouro, está o seu coração. Então que você deixe só semente do bem crescer e frutificar no seu coração. Se a semente for ruim, jogue ela na terra do espinho, né? Ao sol, para que ela disseque e não prospere. Mas isso é um exercício constante. Por isso que a gente precisa muito da oração. Precisa muito de estar com Deus e confiar nesse Deus maravilhoso, que é força e eu acho que é tudo para mim e para você também. E aí, falando de Deus, agora vamos falando de Deus Pai, aquele Pai que nunca nos abandona. Para eu falar dele, eu não poderia deixar de falar de Eucaristia. E aí eu vou contar uma historinha, né? Que hoje eu estou contadora de histórias. Que hoje eu estou na messe, lá na minha paróquia, na paróquia Aparecida de Alfenas. E confesso que quando o padre Reinaldo me convidou para ser ministra, eu falei: quem é de Alfenas já escutou essa historinha, mas escuta de novo, por favor. Às vezes tem gente que não é do nosso núcleo e não escutou essa reunião que eu dei. Mas é uma partilha que eu faço porque o amor de Deus, quando toca no nosso coração e me emociona, fica difícil a gente negá-lo. E aí o padre Reinaldo me convidou, eu aceitei, porque a partir do momento que eu estou de aldeira e em outras situações que eu tinha outras atividades, eu deixei e falei: meu Deus, agora eu vou trabalhar para você. Então não é a minha vontade que manda. Se ele me falou para estar no ministério, talvez seja para viver essa experiência que eu vivi naquele dia, para eu ter hoje a fé que eu tenho e a certeza de que na Eucaristia, aquele pequeno pedaço de pão é a presença viva do Cristo. Talvez seja por isso. Eu estou até aqui hoje falando para você, que às vezes lá como Lanciano, né, até o padre duvidou. Então, quem sou eu, Marina, também, para não ter duvidado. Mas eu já conversei com ele e já pedi perdão por isso, né, pela minha fraqueza na fé. Né? Pedro também, né, não teve no Evangelho, de andando em cima das águas, veio um vento forte, ele também titubeou na fé. Jesus fala: homem fraco de fé. A gente tem hora que fica fraco na fé. E aí, um dia, numa celebração, logo no início, né, que eu estava participando, foi uma missa, uma celebração eucarística que tinha o passeio com o Santíssimo. E nesse passeio,
eu senti um abraço caloroso. É como se alguém estivesse me abraçando. E eu ainda brinquei em silêncio com ele, que no momento eu nem podia fazer uma oração em voz alta, né? Estava no meio da celebração eucarística e eu como ministra. Eu falei, meu Deus, não precisa transformar a hóstia em carne, nem o vinho em sangue. Eu acredito no que eu vou entregar para as pessoas. E tenho enorme gratidão por esse momento e por ter vivenciado isso na minha vida. E a partir daí, quando eu falo e eu vou dar o corpo, recebo o corpo de Cristo, eu tenho a certeza que eu estou entregando Jesus para aquela pessoa. E é esse Jesus que quando a gente entrega, e aí para recebê-lo, depois dessa música que vai passar agora, que os meninos vão colocar para mim, eu gostaria de convidar o Aldeiro a prestar bastante atenção na letra, que eu acho que é uma letra que retrata exatamente como a gente deve estar para receber esse Jesus. Então, se você souber, cante junto. E quando toque essa música, no momento da comunhão, eu falo que é o melhor convite que a gente pode fazer para Deus. E é de coração aberto. E aí vamos escutar com muito carinho. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Que bom te receber no meu coração, te tocar, ter-te em minhas mãos, com carinho te acolher e contigo ser um só. Ter contigo uma perfeita comunhão, corpo e sangue, vinho e pão, milagre de amor, fonte de vida. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno um pedaço de pão. Ó meu Jesus, Eucaristia, eu te recebo em comunhão, pois mesmo sem que eu mereça, vens fazer morada no meu coração. Eu te adoro, meu Jesus, doce mistério no meu coração. Como um Deus tão grande e soberano, se faz pequeno um pedaço de pão, só por amor. Receber este Deus num pequeno pedaço de pão.
Esse é o grande tesouro da igreja. A igreja se faz pela Eucaristia. E quando a gente comunga esse Jesus, tem aquela passagem, né, que fala: quem come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Olha o convite: transformar a nossa vida na Eucaristia. Então, qualquer situação que você tiver com dificuldade, pense o que Jesus, porque se você comungou esse Jesus, se você permitiu que ele entrasse dentro de você, e você deu permissão também para ele fazer a sua conversão, em transformar-se nele, a partir daí, aldeiro, e você que também não é e está nos assistindo, você tem a tarefa de ser Eucaristia. Você recebe o dom, a graça da Eucaristia, e tem a tarefa de ser Eucaristia para o outro, para tudo e todo lugar que você estiver. Como o Fernando fala, né? A gente precisa ser além de um rótulo aldeiro. Nós precisamos adotar o estilo aldeiro de ser na nossa vida. E onde você vai buscar coragem, discernimento e sabedoria para isso? Primeiro na Eucaristia, depois na oração. Porque como que você vai permitir escutar o seu pai se você não conversa com ele? Qual que é a maneira, quais são os instrumentos para estar perto desse pai e ter o discernimento, né, já que você comungou na Eucaristia, agir como ele? Na oração, seja ela pronta ou espontânea. Eu tenho hora que eu pareço meio maluca, porque eu estou fazendo as coisas e conversando com ele. Eu estou em constante oração. Tem hora que eu tenho que tomar decisões, seja no meu trabalho, seja na minha casa, eu falo: e aí, Jesus? Se fosse você nessa situação, o que você faria? Porque tem hora que a gente tem uma situação difícil para resolver. E só com a presença dele e com o discernimento dele que eu vou ter a atitude correta. Porque se eu deixar a Marina agir, não vai prestar, não. Então, esse Deus que é tão bacana, que não nos abandona, que não precisa estar a internet funcionando, que tem disposição e disponibilidade 24 horas por dia. Utilize desse pai, amigo, protetor. Quantas vezes meu dia foi difícil, eu deito na cama e começa a dar aquela não consigo dormir, eu faço minha oração, aquela assim, bem simples, a do Zé. Você lembra da historinha do Zé? Ô Jesus, aqui é o Zé, ponto. Era essa a oração dele. E quando o Zé foi internado, Jesus foi visitá-lo. Então, nessa hora que eu não estou dando nem conta de rezar, eu falo para ele assim: ô Pai, meu Pai querido, me põe no seu colo. Eu preciso ter o descanso necessário para que amanhã eu dê conta do novo dia. E, aliás, o amanhecer é sempre uma oportunidade que Deus te dá para você fazer um novo começo. A gente não pode mudar o fim, mas a gente pode mudar o começo. Cada dia que surge é uma graça e mais um dia para você ser melhor, para você ser diferente, para você fazer diferente. Ser Eucaristia. Pai e mãe e filhos também, né? Hoje eu falei pouco de filhos, mas lembrem do 4º mandamento. Honrem seus pais e suas mães. E se o pai às vezes não é carinhoso, não é tão próximo, às vezes é sua missão ensiná-lo a ser. Então seja corajoso também, que no fundo, pai e mãe adoram abraço. Adora. Às vezes também tem pai e mãe que fala assim: mas não condene ele não. O meu pai mesmo, ele não era de toque. Minha mãe adora, me ensinou o gosto do cafuné. Mas o meu pai não. E na época, infelizmente, eu não tinha a maturidade que eu tenho hoje para insistir em abraçá-lo. Eu respeitava o distanciamento que ele impunha. Talvez porque na mala dele, ele perdeu o pai muito cedo e não aprendeu a fazer isso.
Então, quem sou eu para condená-lo? Hoje eu entendo claramente. Mas poderia ter sido diferente se eu, na minha idade, vocês adolescentes que estão me escutando, eu chegasse e insistisse no abraçar do meu pai. Talvez até, quem sabe, ele teria tido um caminho diferente. Mas também o para trás não adianta eu ficar lamentando. Adianta eu agradecer pelo dom da vida que ele me deu, pela presença que foi na minha vida e pelos bons exemplos que me deu. Os ruins e os defeitos eu tento não lembrar. E que hoje, já que ele está falecido, ele lá no céu, ele, o meu avô paterno também, que eu não conheci, mas são intercessores. E garanto que está lá juntinho de Deus Pai, intercedendo por mim, pela minha família e pelos meus irmãos também. E pela minha mãe, que foi a escolha dele. Pai, sinta-se abraçado por mim, você que é pai. Você que ainda não é, quando for, faça diferente também. Abrace seu filho, ponha no colo. E quem não pode, não tem filho, não tem pai, não se esqueça do Pai Nosso. Que não é na oração que Jesus nos ensinou, o Pai é nosso, não é meu nem seu. Esse Pai que nos ensina a ser misericordiosos, a ser presente, a praticar o amor ágape, aquele que se dá sem querer receber nada em troca, e que nos ensina o caminho da santidade, e que nos deu vários instrumentos, inclusive esse movimento que eu amo, chamado Aldeias de Vida, que está também me ajudando a lapidar essa pedra bruta, e quem sabe lá na frente, no momento da minha morte, que cada vez mais neste caminho eu tenho menos medo dela, porque vai ser o grande encontro. E eu espero que a hora que eu chegar lá, com minha vestimenta que eu estou tecendo durante a minha vida, que eu não me envergonhe do que eu esteja vestindo, porque até lá, os pecados que eu cometi, eu vou tentar não pecar mais. Os que eu vier a cometer, eu vou tentar pôr flores nele e tentar agir melhor. Ele me conhece, ele está comigo. E a hora que eu chegar, ele vai estar de braços abertos para me abraçar. E que vocês, depois do nosso encontro de hoje, se ainda não têm o hábito de rezar, comecem a ter. Se ainda não têm o hábito de ler a palavra, aprendam a reservar um horário para isso. Porque através dela e da oração, da palavra e da oração, é que a gente fica pertinho de Deus. Que Deus esteja com você. E aí, para a gente encerrar esse momento, eu gostaria também de cantar, de escutar a música do Pai Nosso. Cante comigo, aldeieiro. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Agora e sempre, e perdoai nossas ofensas de um modo maior com que perdoamos. Pai, meu Pai,
seja feito assim. Que quem canta reza 2 vezes, né? Que a gente saiba saborear essa oração e vivenciá-la na prática. E agora vamos passar para os recadinhos paroquiais, né? Mas antes de passar, eu gostaria que ficasse bem clara essa mensagem de hoje. Eis a lógica mais clara do caminho de santidade, a Eucaristia. Tudo isso é dom e tarefa. Comungar o Cristo é uma graça, e assemelhar-se a Ele é uma tarefa. E que Deus nos proteja sempre e esteja conosco. Bom, recadinhos. Na formação de quinta-feira da semana passada, o Padre Pedro nos convidou a reservarmos do sábado, dia 15 de agosto, no qual o Núcleo de Taubaté fará um evento online para comemoração dos 20 anos de existência. Então seria muito bom se nós pudermos participar e festejar junto essa conquista de 20 anos de caminhada do Núcleo de Taubaté. Aqui também, para você que quer ajudar as aldeias de vida, tem o bazar, temos caneca, bonés, camisetas, né? E tudo da aldeia aqui, tem livros, tem CDs. Isso, se você adquirir qualquer um desses produtos, você vai estar nos ajudando, contribuindo por o nosso movimento e para que a gente construa, né, a nossa sede lá no nosso terreno. Enfim, é isso. Aí gostaria de encerrar essa reunião fazendo o sorteio. Os meninos estão fazendo aí o sorteio e já tem quem vai receber Nossa Senhora das Graças em casa. Foi a Thaísa, né? Que tem participado todos os dias com a gente, tem sido tão presente. Receba meu abraço também, a Thaísa. Que você continue perseverante nessa sua fé, nos contagiando com seu sorrisão claro, né? E tão transbordador de alegria, que é uma das nossas espiritualidades também. Então ela daqui a pouquinho chega aí na tua casa. E queria pedir a intercessão da Nossa Senhora e que desça sobre nós as bênçãos de um Deus todo amoroso e misericordioso. Um Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Que Ele ilumine a nossa semana e fiquem com Deus. E amem os seus pais e vivem em sua família. Porque essa semana é a semana da família. Então, amem mais, beijem mais e conversem sempre. Grande beijo. Fiquem com Deus.